Olá, estamos começando mais um programa Zeila Atual de Você. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, Andressa Rui. E o currículo dela é fantástico, inclusive eu vou ter que ler. Andressa Rui é consultora de negócios, especialista em gestão estratégica, vendas, marketing e desenvolvimento de empresas. Sócia da Única Consultoria, empresa e consultora credenciada Sebrae e especialista em gestão estratégica comercial. Atua no mercado há quase 20 anos com uma trajetória sólida no varejo, acompanhando de perto os desafios reais dos empreendedores. Com uma abordagem prática e focada em resultados, Andressa ajuda empresas e profissionais a organizarem seus processos, estruturarem suas equipes, venderem com estratégia e se conectarem melhor com seus clientes. E hoje nós vamos falar do perfil do novo empreendedor, do dono ao gestor. Andressa, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite e eu vou começar perguntando para você qual é a diferença do dono e do gestor. Primeiramente, obrigada a você, Zeila, obrigada por este convite, estou muito feliz. É tão bom quando a gente troca, quando a gente conversa um pouco para falar sobre empreendedorismo, o varejo, que é o que eu sou apaixonada. Então, eu amo estar aqui falando com vocês e aprendendo e passando um pouquinho, ali da experiência que eu tenho. E todo mundo me pergunta, qual que é a diferença de ser, você dono da operação ou você ser o gestor da operação? Então, este novo perfil que a gente vem agora trazendo, esse novo olhar, geralmente o dono da loja é aquele que faz tudo. Ele que compra, ele que vende, é ele que fica no chão da loja, Mas ele esquece um pouquinho da estratégia, porque ele fica muito naquele operacional. Então hoje a gente traz muito essa, vamos dizer assim, essa educação para esse novo empreendedor, não o novo no sentido do novo CNPJ, mas sim deste novo perfil, que ele precisa o operacional, mas ele precisa a estratégia, ele precisa parar para ver as metas, para entender os KPIs, os indicadores. Então ele precisa ter essa parte estratégica junto com esse olhar de dono. Porque daí só o olhar de dono, ele fica no operacional e ele esquece um pouquinho da estratégia. E o que vai levar o negócio dele é a estratégia, o planejamento. Sabe assim, quando a gente escuta, Andressa, eu não consigo sair do operacional porque eu tenho que fazer tudo, eu tenho que vender hoje para poder pagar o boleto amanhã. Aí ele fica muito na sobrevivência do dia a dia e não pensar na parte sustentável e não pensar na parte escalonável do negócio dele. Ele se consome no dia a dia e esquece que ele precisa de um negócio a longo prazo. Então ele acaba sempre ali um dia atrás do outro e na verdade não. A gente quer que a empresa tenha, cresça e vá para frente e tenha uma evolução. Claro, bem isso. Mas como agir, como agir como dono e como agir como gestor? Como começar esse processo, Andressa? Exato. Hoje, nós temos a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, e ela acontece todo janeiro em Nova York. Então ela dita os principais plays do mercado mundial e claro que a gente coloca aqui a nossa realidade do Brasil, enfim, onde nós estamos. E tem se falado muito em inteligência artificial, em digital, em online. E o ano passado, a feira trouxe algo que eu acredito muito, que eu falo para todos os meus clientes, até eu enquanto também, que eu já fui empresária, já tive a minha loja também, que nós temos 3 pilares fundamentais para todo esse início. Quais são esses pilares? Primeiro, conte a tua história. Então, antes de tudo isso, qual é a tua missão? Qual é a tua visão? Quais são os seus valores? Propósito. Qual é o teu propósito que você quer passar para o teu cliente? O segundo pilar, seja apaixonado por dados. Você tem um sistema bom? Você tem todos os dados, quem são os seus clientes, aonde ele está, se ele compra, quando, como. Você tem ferramentas que te ajudem nessa transformação digital que a gente está vindo.
Porque eu falo muito, isso ajuda o quê? Na produtividade. E depois, relacionar com o seu cliente. Como que você está se relacionando com ele? A parte principal, né? A parte principal. Então eu falo, conte a sua história, seja apaixonado por dados e relacione com o seu cliente. Dentro desses 3 pilares, a gente consegue ir desenvolvendo todas as estratégias para o negócio. E a questão dos dados, vou puxar um pouquinho aqui, aprofundar um pouquinho a questão dos dados, né? Você ser apaixonado por dados é você juntar as informações, armazenar e tirar dessas informações o que te traz, né? Como que teu negócio está andando, quais são os resultados que você está atingindo, qual que é teu público-alvo, onde que você tem o maior sucesso de vendas, em qual canal. Então, através de todas essas informações, você consegue tomar decisões melhores, não? Exato. Porque antes era o achismo. Eu acho que eu estou vendendo isso, eu acho que meu cliente é esse. Mas esse apaixonado por dados foi eu ainda que trouxe, sabe? É uma palavra minha. Porque às vezes a percepção, quando você pega os dados, você vê que está totalmente diferente. Às vezes você tem uma percepção do negócio, você acha que você está vendendo mais no digital ou mais na loja física, que o teu cliente é mais de determinada faixa etária ou não. E quando você pega os dados, às vezes a tradução ali mostra que você está totalmente errado, não? Exato. E ele também mostra o quê? Qual o indicador? Hoje, dentro do varejo, nós temos os famosos KPIs. Essas palavras em inglês eu falo que eu não gosto muito, eu gosto de falar aqui. O que as pessoas entendem. Exato. Então, quais são os indicadores? Então, hoje, o principal indicador do varejo, né, independente do segmento, é a conversão. Quantos clientes entraram na sua loja hoje? Para quantos você venderam? E como você vendeu? É o funil, né? É o funil. Então, você tem indicador? Você tem, dentro dos seus indicadores, o que você trabalha? Com conversão, com ticket médio, com teu custo de venda. Então, você tem o produto adicional. Então, você precisa, dentro da tua realidade, acompanhar esses indicadores. E o principal, a conversão. Dados. Você faz todo um orçamento de metas? Você sabe quanto você tem que vender em janeiro, em fevereiro, em março? O volume, por exemplo, Páscoa, você sabe o volume que você tem que comprar e o quanto que você precisa vender. Sem de um dúvida. Crescimento para o outro, né? Até porque, você, né, citando o exemplo aqui da própria Copenhagen, das lojas de chocolate, a gente tem o sazonal, que a gente chama, né? Então, Natal é um sazonal que a gente tem mais vendas e Páscoa é fora da curva. Então, toda vez que a gente... E mães? Mães também, mães e namorados. Mas, assim, a Páscoa é outra história. Então, assim, o que a gente considera, né, no varejo, quando você tem o sazonal, é fechar o ano, né? Então, assim, você nunca pode medir mês a mês, porque tem meses que você tem... Você tem que saber que naquele ano, quanto que você vai precisar vender. Anual. Porque aí você tem que somar os meses, porque até a decisão você pode errar se você não considerar a sazonalidade. E isso vem com os dados também. Exato. Todos os meus clientes que eu começo, né, que eu faço acompanhamento à gestão, o que é a regra? Que a gente chama de orçamento, né? Orçamento mensal, orçamento trimestral, orçamento semestral e anual. Então a regra, dia 29 de junho, vai se fechar o segundo tri e o primeiro semestre. Como que foi meu primeiro tri, meu segundo tri? Fechou um semestre. Aí a gente chama, que é os famosos, essas palavras em inglês, o forecast, a renovação. Para atualizar o orçamento. Para atualizar, para conseguir colocar em agosto, em setembro, em outubro, em novembro e fechar meu número de dezembro. Isso vamos se dizer assim que é regra. Então, esse novo perfil, né, que a gente fala, desse novo gestor, ele precisa ter quanto que eu preciso fechar até dezembro. E aí vai fazendo reajuste, ou eu estou com sobra, ou eu preciso fortalecer mais aqui, como que está a minha compra, o que eu preciso girar no meu estoque para conseguir comprar mais. Então tudo isso vai com os dados. E aí é fazer a gestão mesmo, né? Porque a pessoa precisa entender os números da empresa, entender qual é o custo, qual é a despesa fixa, com isso calcular o ponto de equilíbrio,
qual é a margem que eu quero ter, né? Quanto eu quero ganhar com esse negócio e a partir disso monto o orçamento. E é claro, né? Você tem que ir acompanhando a realização do orçamento. E Exato. como você falou, se eu não atingir o meu orçamento dentro de um período, eu tenho que rever, atualizar e rever a estratégia, né? Porque Perfeito. se você não está cumprindo com a tua meta, você precisa entender por que eu não estou vendendo o quanto eu esperava vender, né? É conjuntural, né, da economia, como eu posso recuperar, né? Ou não, é algo bem específico meu, então eu tenho que tomar ações para poder melhorar minhas vendas. Exato. E isso você faz com os dados e atuando como gestor. É essa a questão do perfil do novo empreendedor. Exato. E ele precisa ter esse tempo, por exemplo, sair do operacional, às vezes a gente fala, sair, é sair do chão da loja. Não, você consegue delegar aquilo que você pode delegar? Você vai delegar. Mas você, ainda mais nós, o pequeno, ele precisa ter tempo de atender um cliente, fazer uma visita, fazer parcerias. Isso é um operacional, mas é algo estratégico. Ele precisa ir lá conversar com o gerente do banco dele para ver como que tá os juros do cartão dele, né, no débito, no crédito. Então ele precisa fazer todo esse estudo detalhado. E ele chegando na loja, ou enfim, na operação dele, e ficar só atrás do computador sem estratégia nenhuma, não vai adiantar. Ficar no operacional acaba até prejudicando. Ele tem que entender a operação, acho que isso é importante a gente dizer. Tem que entender a operação, tem que entender não o que está acontecendo. Sair, não ficar aqui. Exato. Não, ele precisa ter essa balança. Equilibrar. Do operacional, do executivo, que a gente chama, que é isso, né, o que você está fazendo agora, e da estratégia. Então ele precisa estar dosando, né? Eu sempre brinco assim, deixando os pratos, equilibrando todos os pratos. Um cai, depois você vai lá, balança mais um pouquinho, mas tem que equilibrar todos os pratos. É importante a gente escolher quais pratos podem cair, né? Eu costumo dizer, né? Se for para cair, que caiam os de plástico, né? Que não quebre, né? Daí que caiam os de plástico, que não tem problema. Então você tem que entender também esse movimento para tomar as decisões. Certo? Exato, perfeito. É isso que a gente está falando. Bom, então a gente falou, né? Você comentou dos dados, você comentou de ter a paixão e você comentou da questão de clientes, né? A gente fala muito, de novo, né, em inglês, customer experience, né? Ou a experiência do cliente. Fala um pouquinho sobre isso, porque isso eu acho para mim é a chave do negócio, né? Porque sem cliente a gente não tem negócio. Não tem, exato. E esse novo perfil, né, esse novo, vamos dizer assim, esse novo modelo, não é sobre vendas, é sobre relacionamento. Então, como eu estou me relacionando com o meu cliente, como vai vir a venda? Então, primeiro é relacionar, contar a história, saber quem que é meu cliente, para depois vir a venda. E aqui é o link com o contar a história, porque se você não conta a sua história, você não tem o relacionamento. Porque às vezes com a tua história o cliente se identifica. Exato. Ou por mais que ele não se identifique, ele consegue entender e aí confiar mais em você, sabendo o que vem por trás, né, daquele CNPJ. Exato. Por trás de todo CNPJ vai ter um CPF que fez ali aquele CNPJ. E nesse novo momento tão digital, o que é verdade? O que é fake? Né? Então eu preciso muito de toda essa realidade mesmo e contar, né? Qual que é o meu propósito, o que eu estou para oferecer para o meu cliente. E isso cria o quê? Conexão, né? Nossa, por exemplo, eu sou uma cliente Copenhague em CRM enquanto empresa. E como que eu vou me relacionar com a Copenhague de Santa Felicidade? Exato. Conhecendo melhor a minha história. E a gente vai continuar, mas primeiro vamos pedir um café, né? Ai, vamos. Porque eu como uma boa cliente, então já sei até os meus preferidos. Vai ser o seu. O meu vai ser o chocotinho. E o acompanhamento? O petit wafers? petit wafers. E o seu? Quero um cappuccino com lajatinha, por favor. Ok, só um minutinho.
Obrigada. Não tem como, né? Isso é uma experiência. Essa é a experiência, é importante o cliente ter essa experiência, certo? Porque senão ele não tem o relacionamento. E aí é importante a gente também destacar uma diferença, né? Porque muito se fala, quando a gente fala de relacionamento com o cliente, né? Vem aquela máxima, o cliente sempre tem razão. Nem sempre, né? Mas se você tem o relacionamento com ele, você consegue trazer, às vezes, que na situação, talvez ele não tenha a razão. Como que é isso? Eu sempre falo muito para os meus clientes, eu atendo muito, né, Brasil todo, muita área da saúde também, os médicos e os clientes de varejo, independente do segmento. Nós precisamos educar o nosso cliente. Isso é muito importante. Nós temos as nossas normas, as nossas regras. Toda empresa tem que ter um manual de conduta, tem que ter um manual ali de boas práticas em atendimento, em relacionamento. Porém, o cliente não pode chegar aqui e falar, eu pago tanto nisso, isso aqui. Não, calma. Também há esse limite. Porém, se ele confia em você, se você se relaciona com ele, ele compra a sua história, a sua verdade. E daí a gente já entra num outro mérito, que não é sobre preço, é sobre valor. Perfeito. Né? Então hoje se fala muito de, mas por exemplo, um chocolate da Copenhague. Eu não vou falar do preço, eu vou falar da experiência, do valor de estar aqui, do atendimento, da experiência, porque o chocolate eu vou ter ele o outro. Você tem de várias formas e em Mas vários qual lugares. Que é o teu diferencial? Exato. Qual é a tua história aqui em Santa Felicidade, nesse bairro tradicionalíssimo de Curitiba? O que nós vamos passar, que nós vamos contar, né? O atendimento, qual é o teu diferencial? O ambiente, né? Aqui a gente tem, né? O ambiente, ele é bem petit, mas ele é confortável. Os clientes gostam de vir aqui, ficam aqui, conversam, vêm com os amigos, fecham negócios, né? Então, assim, pessoal, quem tem, né, ali às vezes vai marcar um café, agendar um café de negócios. Copenhague de Santa Felicidade tem um espaço maravilhoso que recebe, que atende, né? E as pessoas gostam. Isso é experiência. Isso é a conveniência, a experiência, é o cuidado, é a preocupação com o seu cliente. E daí, o cliente pode demitir a gente também. Lembra que a gente falou? O cliente nem tem sempre razão, mas ele pode demitir a gente. E daí a gente vai falar, nossa, mas o porquê que a Andressa não... Ela compra a Copenhague, né? Tá ali meus pontos. Quanto que eu já tenho de pontos acumulados, né? Mas por que ela não tá comigo? Aí a gente também entra em outro mérito. Então a gente vai se relacionar, nós vamos vender, nós vamos fidelizar. E daí qual vai ser a diferença da fidelização para recorrência? E você precisa dos dados para identificar, né, que a Andressa que vinha sempre deixou de vir. Exato. Como fazer isso? A Andressa ama a língua de gato. Então, quando tem, sabe que a Andressa, ela gosta, ela compra, ela tem uma família, ela mora aqui perto. Então, tá chegando o aniversário dela. Andressa, como deixar teu aniversário mais doce com a língua de gato? Porque daí fala na experiência e na personalização. Mas o que é personalizar? É chegar o mês de maio e falar, é o mês do seu aniversário, né? Você tem tantos %. Isso não é personalizar. Personalizar é, oi Andressa, estamos felizes que é o mês do seu aniversário, por exemplo. E sabendo como você gosta da língua de gato, sabendo como você gosta, né? Por exemplo, a minha filha Maria Vitória ama a linha gato. A linha a verdinha, ela tem a mochilinha. Então nós estamos enviando para você, ou agora você tem tal diferencial. Muito obrigada. Obrigada, amiga. Muito obrigada. Então você tem todo esse diferencial aqui. Uma coisa é falar que é o mês do meu aniversário. Agora é falar que a Andressa, o que ela gosta, qual é a preferência, que a Maria Vitória gosta. E não personalizar no meio de todo mundo. Isso não é personalização, né? Então isso vem de encontro que, olha, eles sabem o que eu gosto. Então a Zeila, as meninas sabem que a Andressa gosta de comprar tal chocolate sempre. Isso vem o quê? A experiência,
a fidelização. Mas o que você precisa da Andressa aqui? Fidelizar ou a recorrência? Aquela recorrência. Tem que ser a recorrência. Porque não adianta só fidelizar, né? Ela tem que vir com mais frequência. Exato. Sabe que eu moro perto, então sabe que nós estamos aqui. Então, a Andressa, é a nossa super cliente fidelizada. Mas ela é recorrente? Então, se ela não está vindo comprar de você, ela está comprando o chocolate com certeza de outro lugar. E por quê? Aonde ela está? O que está acontecendo que eu não estou chegando na Andressa, que eu não tenho a recorrência? Né? Tá presente, né? Eu até falei dia das Mães, que o ano passado eu estava estudando e vendo que o chocolate, quando eu era até consultora de uma marca de franquias, uma das maiores do Brasil de calçados, acessórios e bolsas, falando que, igual Mães, que era a nossa hora de vender, o chocolate ele começou a roubar, né, um pouquinho do percentual da pizza para presente. Então, por que a Andressa não está presenteando a amiga, ou a professora, ou a secretária, alguém? Então, ela não é. Então, eu estou falhando com a Andressa, porque ela não está o quê? Recorrente. Ela é fiel talvez à marca, mas ela não está sendo recorrente. E como fazer o cliente, né, assim, você vai ter os dados e através dos dados que você vai identificar, né, se ele está sendo recorrente ou não. E quais seriam as ações para você tornar esse cliente recorrente? Como fazer esse atendimento? Como trazer o cliente mais para sua loja, para o seu negócio? Perfeito. Amei essa pergunta. Não tem segredo. Time e treinar. Treinamento. Treinamento com o time, o gestor estudando, acompanhando as tendências, estando ali presente e treinar. Porque nós precisamos entender, não basta só os números, os dados, você tem que saber o que você fazer com eles. Exato. Porque senão vai ficar aquela bagunça lá e vai falar, o que eu vou fazer aqui? Né? Então não basta eu ter vários sistemas, ter várias plataformas de CRM, contratar isso e aquilo. Não. Eu sempre brinco, é o arroz com feijão bem feito. Bem feito, porque é isso que vai fazer a diferença. Isso. E é interessante você ter comentado, né, treinar o time, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente o rosto, né, a face da loja é o nosso funcionário que está ali atendendo, que é quem recebe o cliente. O cliente entra na loja, quem vai atender é a pessoa que está trabalhando ali atrás do balcão. E essa pessoa tem que entender os processos. Ele fala o mesmo tom, a tua missão, a tua visão, ele tem que ser o espelho do gestor. Aí a gente vem para o outro lado, que a gente sempre fala que o meu time tem que vestir a camisa de dono, de pertencimento. Eles têm que estar engajados e eles têm que conhecer muito bem o produto. E eles, assim como dono, né? Porque uma coisa que eu sempre comento, né? A gente não pode vender... Está maravilhoso. Ai, que bom. É gostoso. Se abraça, não é? Eu falo que isso aqui abraça. É maravilhoso, muito bom. Então, mas aí assim, voltando, né? Eu costumo dizer, né? Que assim, se a pessoa não usa ou não consome, ela não consegue vender. Ela precisa gostar para vender. E aí eu acho que vem um pouquinho do que você comentou no começo da paixão, né? Pelo que você faz, você realmente acreditar naquele produto e passar isso pro teu funcionário. Porque se você, quanto dono, né, quanto gestor... Você não acreditar? Se você não acredita, ninguém vai acreditar. Não amar. E se você acredita, né, a forma, né, o entusiasmo com que você fala do teu produto, o teu funcionário captura isso. E ele passa isso pro cliente e o cliente também acredita nisso, né? Porque ele entende toda essa história e esse propósito. É disso que a gente está falando, né? Exato. Ele não vai nem acreditar, ele vai se relacionar com você porque aquilo pertence a ele, os valores. Porque, né? Então ele sabe que os mesmos valores que aquele CNPJ independente, né, tem, também são os valores dele. Então ele também pertence àquele, por exemplo, eu compartilho os mesmos valores que a Zeila enquanto Copenhague. Então eu estou o quê? Junto. Então eu não vou nem acreditar, porque a gente compartilha dos mesmos valores. E isso é muito importante.
Porque se você acredita no produto, o cliente passa a acreditar, os funcionários acreditam, isso vira, né, assim, você tem uma corrente, né, de pessoas pensando Engajadas, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, e aí você fidelizando o cliente, ele vem, né, e aí, claro, a recorrência, eu gostei de você ter falado da recorrência, porque muito se fala da fidelização e pouco se fala da recorrência do cliente. Igual você falou ali no começo, qual é a experiência do cliente? Qual a personalização que a gente está fazendo? Mas nós precisamos da recorrência. Sem dúvida. Né? Então, elas falam assim, aquela cliente é minha cliente fidelizada. Né? Quando eu vou nas lojas, com as meninas, com as consultoras de vendas, eu falo, ela é fidelizada sua? Qual foi a última vez que você vendeu para ela? 6 meses, 8 meses. Não é recorrente. Então, ela não é fidelizada, ela tá te traindo, ela não é recorrente sua. Andressa, você não vai acreditar, mas nós já acabou. Estamos indo para o final. Acredito. Eu quero agradecer muito a tua participação, acho que super bacana o que você trouxe pra gente. Essa então, questão do dono, do pontuado. gestor, para mim foi assim algo bem interessante, agradeço muito. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa, né? Antes disso, eu quero agradecer, né, e mandar um abraço para a Tayana da Santo Bazar, que é quem está me vestindo, e também aproveitar e mandar um beijo e um abraço para todas as pessoas que estão nos vendo aí em casa, seja através do canal aberto da Rede TV Paraná ou através do YouTube, do Instagram, enfim. Agradeço muito a audiência de vocês, espero vocês na próxima semana. Um abraço, tchau!